Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda a Mais. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto super interessante, muito pouco falado, que é entropia, principalmente aplicado na área de vendas. Tanto que eu falei sobre reduzir o caos, a importância da entropia negativa, porque tem a entropia normal, mas eu quero falar sobre a negativa, e como isso impacta a gestão da equipe de vendas. Vamos falar sobre isso hoje, então? Vem comigo. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é entropia. Entropia é uma medida de desordem. Na verdade, quanto mais entropia eu tenho, mais desordem eu tenho. É um conceito da física de que um sistema fechado vai perdendo energia e tende a ficar mais confuso, mais caótico. E que isso é normal. Então, a gente tem que trabalhar para colocar mais energia para manter o equilíbrio. Então, note que um sistema em equilíbrio demanda muito energia do líder. Isso é importante entender, por isso que eu comecei a falar sobre isso, porque se o líder não está presente, se o líder ou a líder não está colocando energia, as coisas naturalmente começam a perder, certo? A sua organização, a desestruturar, a ficarem mais confusas. Outra coisa que aumenta a confusão num processo de entropia seria, por exemplo, ter mais produtos. Imagine que eu só tenho um produto. 100% da nossa atenção está focado nesse produto, ou serviço, né? Pode ser a mesma coisa. Agora eu tenho dois. Eu comecei a separar o trabalho entre um e o outro, eu já tenho que fazer relatórios de um e de outro, eu já tenho que prestar atenção, porque existem clientes que compram um, que compram outro, que começam os dois. O sistema começa a ficar mais complexo. Quanto mais produtos ou serviços eu tenho, mais complexidade eu tenho. Imagine que eu tenho uma equipe de vendas que só tem uma pessoa. É muito fácil de gerenciar, concorda? Agora que eu tenho duas, agora que eu tenho três, agora que eu tenho quatro, agora que eu tenho cinco. Daqui a pouco eu tenho 8, 10, preciso de um supervisor, um gerente para supervisionar esse pessoal. Quer dizer, veja que quanto mais gente eu tenho, mais complexidade eu tenho também. Então, se eu começo a crescer, eu naturalmente começo a ter entropia. Quanto maior você tiver um sistema na área comercial, imagine, por exemplo, lancei novos canais de vendas. Antes a gente só vendia de um jeito, agora começa a vender de 2, de 3, de 4, de todas as opções possíveis. Quantas formas de contato o cliente tem hoje com você ou com a tua equipe de vendas? Muitas, concorda? A tecnologia foi criando isso e criou complexidade. Quando cria complexidade, eu começo a ter essa questão de ter que prestar muita atenção na energia, porque senão ela começa a tender à desordem. Quando que eu começo a sentir o efeito da entropia? E eu fiz esse slide justamente para reforçar isso, que é quando você tem, por exemplo, falta de comunicação, quando você tem conflitos interpessoais, quando você tem falta de coordenação entre... Eu tenho falado muito sobre tração, por exemplo, entre o momento que você decide uma coisa como líder, então o líder decide uma coisa, passa isso para a equipe, quanto tempo até todo mundo implementar? Uma equipe com alta tração vai imediatamente colocar isso em prática. Uma equipe que está dispersa, está desorganizada, vai demorar muito para colocar em prática, se colocar em prática. Eu vou ter também, por exemplo, má gestão do tempo, isso é muito comum. Então, quando a gente faz pesquisa entre os vendedores e as vendedoras, outro dia, por exemplo, acabou de acontecer, fiz uma palestra com 500 pessoas da área de vendas e a gente fez lá uma roda de principais desafios e a questão do planejamento e administração do tempo apareceu como primeira coisa. Por quê? Porque quanto mais complexo o sistema, maior a minha perda de energia, mais perdido eu fico. E aí começa claramente a afetar isso. Então, má gestão do tempo, falta de objetivos claros, porque, de novo, está acontecendo muita coisa, o sistema está confuso, acaba ficando caótico, a gente não consegue priorizar corretamente. Existe resistência à mudança, isso é muito interessante de entender, porque o ser humano tem a tendência de se apegar a rotinas. E aí, então, quando a coisa começa a ficar muito confusa, as pessoas primeiro ficam meio barata tonta, mas criam uma rotina de barata tonta, o que é muito interessante de você ver, porque a pessoa sabe que ela está sendo ineficiente, mas ela não sabe como lidar com a situação. Então, ela continua repetindo o mesmo padrão, mesmo que ele não esteja funcionando muito bem. Então, depois de resistência à mudança, vai ter mais gestão de recursos, de novo, porque não tem as prioridades claramente definidas. Eu tenho uma liderança ineficaz, e aqui que eu quero reforçar, porque a liderança
precisa estar muito presente nesse processo. Se eu não tenho uma liderança presente, forte e prestando atenção no que está acontecendo, eu terceirizo a responsabilidade da organização para a minha equipe. Cada um começa a fazer de um jeito, uns fazem corretamente, outros não fazem, uns fazem de maneira organizada, outros não fazem, e aí eu tenho um sistema que começa a perder energia muito rapidamente, porque na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas não vai tomar decisões eficientes. A gente tem que parar para dizer qual é o melhor sistema, qual é o melhor processo, ensinar as pessoas sobre isso, trazer o assunto para dizer como que a gente pode melhorar uma coisa, por exemplo. Está todo mundo fazendo assim, por que todo mundo está fazendo assim? Como que a gente pode melhorar? Veja que é uma atitude proativa, tem uma postura proativa, que eu sou protagonista, eu não estou só recebendo, eu estou indo para frente dizendo como que eu lido positivamente com isso. Isso é super importante você entender. Você vai ter também como sinal de entropia alta, então perda de energia e um sistema tendendo à desorganização, turnover, o que é extremamente complicado em algumas situações, porque outra reclamação frequente dos gestores e das gestoras hoje em dia tem sido: Raul, tá difícil de achar gente boa. Então, uma das principais coisas que a gente tem que fazer nós temos que ser muito eficientes no processo de retenção de talentos. Os nossos melhores, as nossas melhores vendedoras têm que ficar com a gente, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Só que bons vendedores e boas vendedoras não querem ficar num sistema desorganizado, bagunçado. Aqui, a entropia significa bagunça, basicamente. Então, a gente tem que diminuir isso aí para que os melhores fiquem, queiram trabalhar e mais, aproveitem mais a sua energia, seu talento, o seu foco para realmente atividades produtivas, para que eles possam expandir e melhorar seus resultados. E para terminar, falta de feedback construtivo. Isso é outra reclamação constante da equipe. Quando eu faço pesquisa de engajamento entre equipes de vendas, é muito comum aparecer falta de feedback como rotina claramente definida e de forma construtiva, é uma das principais reclamações da equipe de vendas. Isso acontece justamente por causa da entropia. O líder está lidando com tantas coisas, está apagando tanto incêndio, que não tem tempo para lidar corretamente com a questão do feedback. Às vezes até está com uma equipe maior do que deveria, e tem muita gente para supervisionar, e aí não consegue colocar isso como prioridade de maneira estruturada e organizada. Pior, o que cria um ciclo vicioso, porque veja que eu tenho entropia, tenho uma tendência à bagunça, o líder, por causa disso, não consegue sentar com a equipe de vendas um por um, de maneira estruturada para dar feedback, tende a aumentar a desorganização, o que retroalimenta o ciclo. Então, note que o líder aqui claramente precisa começar a agir em cima disso. Se você pegar essa lista aqui, vou aumentar ela aqui só para dar uma olhada, então você consegue ver falta de comunicação, conflito interpessoal, falta de coordenação entre todo mundo dentro do time, cada um está fazendo de um jeito. Mais gestão do tempo, falta de objetivos claros, resistência à mudança, mais gestão de recursos. Falta de liderança ou liderança ineficaz, que na verdade o que está acontecendo é por causa do ciclo que eu falei, rotatividade pessoal e falta de feedback construtivo. Gente, tudo isso aqui é problema super sério. A gente não pode deixar isso aqui acontecer. A gente, como líder, tem que começar a prestar atenção e dizer como que eu vou lidar com isso de maneira construtiva, certo? Eu tenho que ser protagonista, eu tenho que entender que é natural, que é outra coisa. Porque às vezes você começa a dizer, não tem jeito. Tem sim. Tem sim, mas a gente tem que ter uma postura proativa. Acabou acontecendo, não sei o que fazer. O que está acontecendo é que você não está pensando em termos de perda de energia, e essa perda de energia sendo causada pela falta de organização, pela falta de planejamento, pela falta de estruturação de processos que sejam mais eficientes. Isso é o que realmente vai fazer diferença. Tudo isso aqui que a gente acabou de ver, tudo isso aqui é consequência negativa. É sério o suficiente isso aqui? Se você olhar, você vai ficar, deveria ficar preocupado dizendo, isso aqui não pode estar acontecendo, certo? Então, em vendas, também tem um efeito. Aquilo que eu estava falando é tipo um trabalho em grupo, de maneira geral, numa empresa. Em vendas, você vai ter baixa venda, perda de oportunidades, vai ter baixa motivação e moral da equipe. Pare para pensar, de novo, entropia como bagunça. Certo? Entropia como desorganização, como falta de planejamento, falta de processo, ineficiência. É óbvio que isso aqui tudo vai acontecer. Então, óbvio que a gente deve ter uma postura proativa de resolver isso aqui. Então, perda de clientes e reputação, desperdício de recursos e tempo e desalinhamento estratégico. Se você parar para olhar e comparar com o slide anterior, é basicamente a mesma coisa, só que agora especificamente falando de vendas. Gente, é muito sério esse assunto.
Não dá para ficar achando que não, o mundo está complexo, é assim mesmo. Exatamente porque o mundo está complexo é que a gente tem que trazer a responsabilidade para nós, como líderes, de dizer como podemos fazer melhor. Como podemos fazer melhor. Não terceirize esta responsabilidade para a equipe, porque senão cada um vai fazer de um jeito. O que você tem que fazer é chamar a equipe para dizer como juntos podemos lidar com isso. Mas precisa de um direcionamento. E esse direcionamento quem dá é o líder, ok? Então, para você entender melhor, né? Para ficar bem claro o conceito que eu vou apresentar, que é o de você trabalhar o que se chama de negentropia, certo? Ou entropia negativa. Não é uma questão complicada. Entropia significa desordem, desorganização, bagunça, perda de energia. A negentropia, que é negativa, no caso aqui, é uma coisa boa, porque eu estou aumentando a ordem, eu estou aumentando a organização, estou diminuindo a perda de energia, estou aumentando a eficiência. É isso que a gente quer. Então, pare para olhar em termos mais estratégicos para todas as atividades. Então, por exemplo, sempre que você puder simplificar, você vai melhorar os resultados da tua equipe. Se você simplifica, você está diminuindo a probabilidade de erro, você está tornando mais ágil, você está diminuindo a perda de energia, você está jogando a entropia lá para baixo. Principalmente, por exemplo, quando eu estou ampliando, quando eu estou pegando gente nova, quando eu estou entrando em territórios novos, estou lançando produtos ou serviços novos, estou abrindo um canal de vendas novo. Mesmo que eu não esteja fazendo nada disso, eu ainda assim deveria estar o tempo inteiro dizendo como posso ser mais eficiente, como a gente pode ser mais rápido, como a gente pode ser mais ágil, como que a gente pode fazer isso aqui em menos etapas. Se você pegar uma jornada de compra internamente, às vezes ela tem muitas etapas, passa por diversos departamentos da empresa, diz como que eu posso acelerar isso aqui, como que eu posso facilitar isso aqui, como que eu posso diminuir a margem de erro, como que eu posso fazer com que o processo flua de maneira mais natural, sem esta perda de energia. Sempre que isso acontecer, você vai ter melhores resultados. Mas começa com uma mentalidade de entender corretamente o processo e de dizer, espera aí, é quase como se fosse um sistema que está perdendo calor ou perdendo temperatura. Se você conseguisse visualizar a perda de energia, pegue um balde, por exemplo, um balde furado. A gente usa esse exemplo no funil de vendas, quando a gente quer mostrar que um funil de vendas não está funcionando corretamente, certo? Eu prospecto, eu coloco o cliente lá em cima mas eu estou perdendo clientes, estou perdendo prospects por ineficiência do processo. O que eu acontece? Eu tenho que jogar mais água aqui em cima, mas o balde continua furado. Se você olhasse o teu processo de venda ou, na verdade, a gestão da tua equipe como um todo, você também poderia pensar que aquilo é energia. Onde que está essa energia? A energia está vindo de todo mundo, a gente está tentando ir para algum lugar, está tentando fazer alguma coisa. Onde que tem vazamento de energia? Onde que tem furo? Imagine que você tem uma sala que está fechada e você está tentando manter a temperatura. E lá fora está super quente. Você liga o ar-condicionado, só que aqui continua entrando calor. Uma das janelas está aberta. Isso seria entropia no caso aqui. Eu estou claramente provocando uma desordem dentro do processo. O ventilador tem que, o ar-condicionado tem que funcionar cada vez mais e tentar compensar que era muito mais fácil fechar a janela. Ah, pronto, baixo consumo, certo? Então, aqui é a mesma coisa. Onde que eu posso fechar e travar as perdas da energia da minha equipe? É isso que você deveria estar vendo. E sempre que você puder fazer isso, você vai ter melhores resultados. Então, por exemplo, quando você organiza informação, organização de dados, como que funciona o processo todo? Note que não são só os dados, mas a forma como eles fluem dentro do processo todo. Desenhe, pegue papel e caneta e desenhe caixinha para você ver como os dados vão dentro da tua empresa. Você dizer, espera aí, isso aqui é a forma mais inteligente de fazer isso aqui? Automação de tarefas repetitivas. Isso é outra coisa que acontece. Você pega muitas vezes vendedores que estão fazendo tarefas que não deveriam estar fazendo. É muito comum a gente pegar e contratar assistentes comerciais para supervendedores e supervendedoras. É a melhor forma de melhorar seus resultados, porque a pessoa começa a ter tempo para se dedicar ao que realmente dá resultado. Quando a gente monta uma central de inteligência em vendas, basicamente o que a gente está fazendo é dizendo um mesmo vendedor consegue agora atender melhores clientes e consegue atender melhor. Por quê? Porque tem alguém na retaguarda dando apoio por telefone, por e-mail e por WhatsApp.
O que a gente está fazendo? Está tornando o processo mais eficiente. Análise de dados e indicadores. Quando eu ajudo a direcionar os esforços da minha equipe, eu estou diminuindo a entropia, eu estou diminuindo o caos e a desorganização. Eu estou ajudando a minha equipe a, por exemplo, vou fazer uma visita, a me preparar melhor para uma visita, a fazer com que a minha taxa de conversão melhore. Aqui, a gente tem um conceito, por exemplo, que a gente gosta de trabalhar que chama pedido perfeito. Quando eu vou visitar um cliente, eu reviso o histórico dele e eu digo, ok, além do que ele já pediu, que mais ele poderia pedir? E eu vou com o que a gente chama de pedido perfeito. E aquilo já vai pronto. O vendedor já vai fazendo isso. Então, veja que ele vai direcionado numa conversa. Eu vou apresentar uma proposta, eu já sei quais são os motivadores de compra do prospect. Então, eu vou aumentar a minha taxa de conversão. Sempre que eu fizer isso, se eu melhorar minha taxa de conversão, se eu melhorar meu ticket médio, se eu melhorar minha venda de mix, porque eu fiz uma análise de dados e de indicadores corretos, eu gastei menos energia para ter o mesmo resultado. Então, eu estou diminuindo a entropia, porque eu estou aumentando a organização, estou melhorando a eficiência. Treinamento e desenvolvimento é a mesma coisa. Você nunca vai ver um treinamento na vida que disse nós diminuímos a entropia do seu time, porque isso nunca ia vender. Mas, no fundo, é o que está acontecendo. No fundo, é o que está acontecendo. Se eu tenho vendedores que prospectam melhor, abordam melhor, fazem o levantamento de necessidades melhor, fazem propostas de venda melhor, negociam melhor, fecham melhor, sabem fazer pós-venda quando essa é a sua responsabilidade, sabem se planejar e organizar, o que eu estou fazendo? Você está entendendo o conceito agora? Eu estou diminuindo a energia necessária para fazer cada uma das etapas. Sobra energia para fazer outras coisas produtivas, que eu posso fazer mais dessa ou posso fazer outras coisas que eu quiser. Mas estou fazendo as mesmas coisas com resultados melhores, com menos energia. Por quê? Eu diminui entropia. Eu estou trabalhando de maneira inteligente como líder a entropia negativa. Estou tornando a minha equipe mais eficiente. O treinamento e desenvolvimento faz exatamente isso, ok? Eu consigo personalizar a abordagem de vendas, isso o treinamento permite fazer, mas a análise de dados também consegue fazer, porque aí eu consigo dizer, né, por exemplo, pedido perfeito. Pedido perfeito é personalização pura, é para aquele cliente. Para o outro cliente talvez seja um outro pedido, porque eu estou olhando o que é que este cliente está demandando, né? Qual que é o potencial dele, qual que é o histórico de compras, qual que é a situação. Mas note que eu tenho que trabalhar isso de maneira inteligente, porque senão eu vou ter um ou outro vendedor fazendo, mas não vão estar todos fazendo. E aí eu, como líder, começo a cobrar que todo mundo faça, as pessoas não estão preparadas para isso, e umas começam a fazer de um jeito ou do outro. O que eu estou fazendo? Aumentando a entropia. Então, note que interessante de que, ao eu ter uma equipe maior, o fato de eu direcionar, achando que eu estou facilitando a vida, se eu não tiver os indicadores corretos e se eu não tiver treinado a equipe corretamente, eu, na verdade, estou aumentando a entropia, porque a equipe está confusa. Volte lá no começo, naquele primeiro slide, né? Do tipo, falta de prioridades. Né? As pessoas confusas. Claro que estão confusas. Se você manda as pessoas fazerem uma coisa que elas não sabem como fazer, cada uma começa a fazer de um jeito. E aí você está aumentando a entropia, está diminuindo a eficiência. E aí você tem que ter muito cuidado, porque você pode estar muito bem intencionado ou intencionada no seu direcionamento, mas você não teve o cuidado de dar as informações necessárias e o treinamento e desenvolvimento necessário para a equipe poder fazer aquilo de maneira eficiente. E essa responsabilidade é sua como líder, ok? E para terminar, eu tenho a questão de colaboração. Uma das coisas mais legais que tem de trabalhar todo esse processo é dizer, vamos juntar todo mundo. Como nós vamos melhorar X? Essa é uma pergunta que eu adoro. Assim, como podemos melhorar X? Como podemos diminuir X? Estamos com inadimplência. Estamos prospectando clientes que não estão comprando o mix que a gente acha que deveria ter. As nossas propostas começaram a demorar muito para fechar. Então, a gente fechava lá uma proposta apresentada em 15 dias, agora está demorando 45. Né? Mudou. Tipo, como que a gente pode fazer para... E note que eu trago o grupo todo para alinhamento. E quando isso acontece, tem muita discussão, certo? Tipo, muito debate, o que um faz, o que o outro faz, mas eu consigo dar transparência nesse processo e daqui a pouco eu começo a organizar e dizer, ok, então de tudo que foi falado, fico essas 3 coisas, essas 4 coisas, essas 5 coisas. Okay. Todo mundo sabe como fazer, como colocar isso em prática? Uma vez eu estava com uma empresa onde eu acho que estava treinando 11 vendedores super top, certo? Todo mundo tinha doutorado, então... acho que dos
11 vendedores, 9 tinham doutorado e os outros tinham só mestrado. Eles eram só mestrado. Tipo, mega top. E aí eu fiz uma lista de perguntas que clientes com determinado tipo de perfil faziam. E falei para o time, quem é que está apto aqui a responder essas perguntas? Quem se dá nota 10 e responder todas essas perguntas? E aí, ao gente se avaliar, saíram 3 perguntas que a maior parte do grupo não sabia responder com segurança, com certeza. São pessoas com mestrado e PhD e não sabiam responder aquelas perguntas. Se eu não tivesse trazido o assunto no treinamento, e aquilo ia ter ficado passado, certo? Então, o que a gente fez? A gente separou o time. Então, quem não sabe responder a pergunta A? Quem não sabe responder a pergunta B? Quem não sabe responder a pergunta C com segurança? Ok. Quem sabe? E aí, então, a gente separou o grupo, quem não sabia responder A, com quem sabia responder A, e fizemos uma mini dinâmica ali. Quem sabe B, com quem não sabe B, quem sabe C, com quem não sabe C. E foi extremamente produtivo. Note que eu estava com uma equipe, obviamente, muito madura, é uma equipe menor, só tem 11 pessoas, mas o fato da gente trazer o assunto à tona e dar transparência permitiu que os campeões daquele assunto falassem sobre isso com quem precisava receber esta informação. Não precisa ser o Raul. O Raul vai lá na empresa, e é uma empresa super especializada da área de genética animal. Eu nunca na vida vou entender tanto quanto um PhD daquela área. Mas eu entendo de vendas, entendo do processo de desenvolver e capacitar pessoas em relação a isso. O que eu faço? Junto eles. Quando eu junto eles, troco melhores práticas e a pessoa fica segura e agora entende o que ela tem que fazer, o que ela está fazendo? Está diminuindo a entropia do processo, a entropia negativa. Porque, no fundo, o que ela está fazendo? Se tornando mais eficiente. Então, meu recado hoje para você em relação a isso seria exatamente começar a trabalhar esta questão de sempre que você puder diminuir ineficiência dentro do teu processo em todas as etapas, você vai tornar mais ágil, você vai tornar mais rápido, você vai gastar menos energia, você vai ser mais produtivo. Note como isso tem impacto não só financeiro, tem no engajamento, nas pessoas, no trabalho, certo? No ambiente que você vai criar. Então, é um ambiente realmente de alta performance, porque todo mundo está focado nisso. Você nunca viu isso ser abordado como entropia. Você nunca viu, mas é muito útil você parar para olhar e dizer onde o meu sistema está perdendo energia. Porque toda vez que perde energia, eu tenho que vir e colocar mais energia em cima. E aí, nem sempre isso é a maneira mais eficiente. Lembra a história de eu tentar esfriar uma sala com o ar-condicionado ligado no máximo e a janela 40 graus lá fora, a janela aberta. Não adianta colocar mais um ar-condicionado. Está errado, certo? Mas tem gente que iria fazer isso. Dizendo, não tá funcionando, então o que nós vamos fazer? Compra um ar-condicionado maior, coloca 2, certo? Deixa ele ligado 24 horas por dia. E alguém pode dizer, mas espera aí, será que não dava para fechar a janela? Isso é que a gente está falando aqui. Se a gente consegue melhorar o nosso processo de um jeito que eu diminuo a perda de energia, é muito mais inteligente e é muito mais produtivo. Lembre que organização e disciplina vão trazer agilidade e eficiência para você. É isso que a gente quer. A gente quer menos perda de energia. Sempre que você puder olhar processos do teu time comercial e pensar como que a gente pode melhorar isso, mesmo que seja uma coisinha pequena, ele tem um efeito dominó, que vai fazendo com que a entropia do teu sistema vá diminuindo, vá se tornando mais ágil. E é o sonho de todo mundo, porque isso significa que você pode pegar a mesma energia e aplicar para outras coisas. É mais inteligente, é mais produtivo. E quanto mais confuso o mundo está lá fora, mais a gente tem que ser organizado aqui dentro, ok? São assuntos assim que eu cubro na minha mentoria. Ou, se você quiser, a gente tem reuniões a cada 15 dias para falar justamente sobre assuntos assim. Aí a gente vai dentro na prática, são todos gestores de equipes comerciais e a gente fica falando sobre como aplicar isso na prática do teu dia a dia, respondendo perguntas, contando histórias, contando casos, dando ferramentas, livros para ler, vídeos para assistir. Então, a ideia da mentoria é transformar isso em algo que seja extremamente prático. Está aqui a informação, está o site, se você quiser, se você tiver mais interesse. Seria um prazer trabalhar com você e pense seriamente nessa questão da entropia, tá bom? Perda de energia não deveria acontecer. Quanto mais confuso é o mundo lá fora, mais a gente tem que ser organizado aqui dentro.
pense em como você pode tornar o teu processo mais eficiente. A melhor maneira de você melhorar seus resultados. Grande abraço, obrigado, boas vendas.